Neste momento, eu quero cumprimentar-vos com uma boa noite e dizer para vocês mais um dia que se findou na presença do Senhor Jesus. Acredito que como uma semana findou para mim, com muita paz, muita alegria em Jesus Cristo, assim também sua semana está terminando. Eu quero fazer uma reflexão neste momento com você e para minha edificação também, que se encontra no livro de Amós, capítulo 4, versículo 8 e 9. Disse assim a palavra de Deus: andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi devorado pela locusta, contudo não convertestes ao Senhor. Versículo 10. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos mancebos matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim. Assim diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 12. Portanto, assim farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amados irmãos e amigos, nesse momento, eu quero dizer para você que a palavra de Deus aqui em Amós está falando que no final dos tempos, os homens, quando se fala homens, se trata de homens e mulheres, andariam 2 ou 3 cidades procurando água para beber e não acharia. Mas já ouvi muitos evangelizadores falando que essa água é a palavra de Deus. Quero dizer para você que a palavra de Deus é água viva. Nós não precisamos andar 2 ou 3 cidades para encontrar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo revela ela aos nossos corações, aonde nós estivermos. Quem tem a palavra de Deus em vossos corações tem a água viva que nunca faltará. Mas quando o profeta Amós profetizou que os homens andariam 2 ou 3 cidades procurando água para beber, o profeta Amós falava aqui dos tempos que nós estamos começando a viver, princípio das dores, princípio de grande aflição que haveria de vir sobre a terra. Nós, nos dias de hoje, estamos vendo muitos acontecimentos. Se não estamos vendo, estamos ouvindo nos noticiários. Noticiários têm mostrado que tudo se aproxima para a volta de Jesus. Todos os sinais que Jesus prometeu da vinda dele, ele tem nos mostrado nesses últimos tempos. E na profecia de Amós, ele
Deus falando que mandou peste são doenças, e o povo não converteu. Fez com que o mau tempo atingisse as lavouras, as vinhas e etc. O povo não converteu-se a Deus. Então, quando o profeta Amós falava da água, que era a água literal, é a água que nós precisamos para saciar nossa sede material. Eu quero dizer para você, você sabe com certeza que o país que mais tem água potável no mundo é o Brasil. Eu falo isso não por ser brasileira, mas porque a ciência mostra e comprova isso. E nós vemos um triste acontecimento na nossa Amazônia nos últimos dias. Nós estamos vendo aqui a palavra de Amós cumprir, porque o Rio Negro, que corta o Amazonas, em Manaus, está secando. O rio Solimões está secando. O rio Madeira está secando. A situação, no momento, foi decretada pelo governador daquela cidade, situação de emergência. Nós vemos os lagos e igarapés que também cortam a cidade do Amazonas secando. Isso é alguns pontos que eu te provo que a água potável está sendo diminuída em todo o mundo. Então, quando a palavra de Deus em Amós fala que os homens andariam 2 ou 3 cidades procurando água para beber, virá o tempo da sede, que os homens não terão água potável para beber. Essa é uma realidade. Virá o tempo da fome, porque o mau tempo não deixará o campo produzir nada. E será terrível a fome bíblica que Deus profetizou sobre a terra. Só que a palavra de Deus diz que com tudo isso, os homens não quiseram se voltar para Deus, não quiseram converter seu coração ao Senhor, não reconheceram que depende de Deus, não reconheceram que sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Tudo que Deus quer do homem é que reconheçamos que somos dependentes de Deus. Tudo que Deus quer de nós é que reconheçamos que sem Ele não podemos fazer nada, não somos capazes de nada e somos totalmente dependentes de Deus em todos os sentidos da vida. Porque fora da dependência de Deus nessa vida, nós somos poeira e cinza. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, nesta noite. Nós precisamos de voltar nosso coração inteiramente para o Senhor, com arrependimento, com perdão. Se precisamos de perdoar alguém, que o Espírito Santo nos dê capacidade para perdoar. Se nós precisamos de converter alguma área da nossa vida que não somos convertidos, porque converter é todo dia. Converter é reconhecer que eu dependo de Deus, então eu vi que o caminho está errado, eu faço uma conversão. Na minha frente tem uma rotatória. Eu posso seguir o caminho errado ou posso converter-se, tomar um caminho certo.
E o caminho certo, eu te convido a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador para nossas almas, para minha alma, para sua alma. Nós precisamos de converter todos os dias, porque nós não somos perfeitos. Todo dia nós falhamos, todo dia nós pecamos. O homem, quando digo homem, no sentido homem e mulher, nós pecamos no olhar, no pensar, no agir, no falar e às vezes até no silêncio, porque o silêncio muitas vezes é uma resposta. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para voltar-se inteiramente para Jesus, porque das profecias que encontramos na palavra de Deus, nós vemos variedades delas se cumprindo nos últimos dias. Já falei isso em alguns vídeos aqui. Um dos sinais da volta de Jesus seria guerra, rumores de guerra, seria peste, seria muitas aflições na face da terra. Aí, meu amigo, minha amiga, você pode dizer assim: desde que o mundo é mundo se ouve falar em guerra. Desde que o mundo é mundo eu escuto falar tudo isso. Em furacão, em vulcão e etc. Mas eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, você ouviu sim, concordo plenamente com você, mas não com tanta evidência simultaneamente o mundo inteiro. Você, meu amigo, minha amiga, olhando para o mundo, para a sua volta, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo em todos os sentidos. Nós vemos a palavra de Deus cumprir em todos os sentidos que a palavra de Deus promete. Você, meu amigo, minha amiga, talvez não conhece tanto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Nós podemos estudar a Bíblia uma vida inteira, podemos viver 100 anos, que vamos partir dessa terra sem conhecer 1% do que Deus quer falar conosco. Porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo traz uma revelação nova dentro dessa palavra. A palavra de Deus é revelada aos nossos corações à medida que estudamos. Estudar não é ler. Ler, você pega um jornal, você lê, você pega um livro de história, você lê, você pega um livro de romance, você lê e até grava na sua memória a história, por ser tão bonita ou ser tão triste. Mas a palavra de Deus é diferente. Ela você não lê, ela você estuda. Estudar é diferente de ler. O aluno estuda para fazer uma prova. Ele não lê a matéria. Se ele lê a matéria, quando chegar na hora da prova, ele vai ser reprovado, porque ele não estudou. Então, ele tem que estudar, memorizar e pôr na prática, ali na prova, quando for lhe aplicada. Na nossa vida espiritual, não é diferente. Nós somos submetidos a provas nesse mundo, em muitas áreas da nossa vida. Na prova que Deus nos permite passar, Deus está provando, não é para Ele. Ele sabe do que eu sou capaz e do que eu não suportaria. Então, a prova que Deus nos permite
é provando para mim mesmo, para você mesmo, que você depende de Deus para vencer tal situação. Eu, sem Jesus, não venceria tal situação. Você também não. Mas com Jesus no barco, até com um barco furado, meu amigo, nós navegamos e chegamos do lado de lá da praia. Se falando de barco, me faz lembrar do momento que os discípulos estavam no barco e veio uma grande tempestade. E naquela tempestade, Jesus não estava no barco. O barco balançava para lá e para cá, e aquele barco parecia que ia naufragar. Os discípulos estavam apavorados, porque naquele momento eles não tinham como se livrar daquela tempestade. Em meio àquela tempestade, Jesus, que tinha ficado do lado de lá da praia, aparece andando sobre as águas. E ali, um dos discípulos, chamado Pedro, viu Jesus andando sobre as águas. E diz a palavra de Deus que tiveram até medo, achando que era um fantasma. Pedro era muito falante, logo ele perguntou: Mestre, se és tu mesmo, faz com que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz para Pedro: vem. E Pedro desceu do barco. Naquela hora, ele se sentiu dependente da palavra de Deus. Ele desceu do barco e ele começou a caminhar ao encontro de Jesus. Enquanto ele tinha os olhos voltados para Jesus, enquanto a confiança dele estava em Jesus, sabendo que ele estava indo ao encontro do Mestre, naquele momento, por questão de segundos, ele tirou o olho de Jesus e fixou-se o olhar na tempestade. Quando ele fixou o olhar no vendaval, na tempestade, ele começou a afundar. Diz a palavra de Deus que Jesus veio até o encontro de Pedro, pegou ele pela mão e falou com Pedro: homem de pouca fé. Nós, muitas das vezes, naufragamos em muita situação, porque a nossa fé é pequena, ou pouca, ou quase nenhuma. E em vez de fixar o olho em Jesus, somente em Jesus, fixamos o olhar num problema e começamos a ver aquele problema sem solução, enquanto a solução está vindo ao nosso encontro e nós estamos distraídos com o olhar num problema. Meu amigo, minha amiga, por isso que eu te digo que somos 100% dependentes de Deus, porque com Deus nós jamais vamos naufragar, jamais vamos afundar nas águas deste mundo, que esse mundo oferece, porque esse mundo é comparado ao mar profundo, onde com o nosso barco nós estamos a navegar. Nosso barco é a nossa própria vida. Nosso barco precisa de ter Jesus. Jesus em nosso barco. Podemos enfrentar qualquer tempestade que sempre vamos vencer, sempre. Nós jamais vamos naufragar. Por quê? Jesus está pronto a nos segurar pela mão. Jesus está pronto a nos dar força em todo momento. E quando eu falo aqui da prova, Jesus prova para nós mesmos, como ele provou para Pedro. Pedro não tivesse tirado o olhar de Jesus, ele não teria afundado. Se Pedro não tivesse olhado para a tempestade,
Ele tinha caminhado até Jesus sem nenhum problema. Por que eu digo você, meu amigo, minha amiga, que Deus prova para mim mesmo, prova para você mesmo, que temos que ter o olhar todo o tempo fixado em Jesus. Por quê? Pedro, naquele momento ali, Deus provou para Pedro. Pedro pôde sentir que se ele tirasse o olhar de Jesus, ele afundaria. Se Jesus não pegasse ele pela mão, ele iria morrer. Então, quando Deus nos prova, Ele está provando para mim mesmo, para você mesmo, que não somos capazes de nada. O pouco ou tudo que fazemos é porque Deus está na frente. Com Deus na frente, nós vencemos qualquer batalha, nós estamos passando por este mar e jamais vamos naufragar, porque esse mundo, cada dia levanta uma onda mais forte em cada esquina. Você sai de casa, você só sabe que vai ser bem sucedido e vai voltar com Deus na frente e o anjo do Senhor ao seu lado. Porque se nós sairmos de casa sozinhos, jamais nós vamos ir e voltar em paz, porque a nossa paz é Jesus Cristo, a nossa força é o Senhor. No nome de Jesus, eu deixo essa reflexão com você nessa tarde, que também fala muito comigo. Nessa noite, eu quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar comigo. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento em que estamos atravessando tantas dificuldades nesse mundo, quantas lutas espalhadas por esse mundão afora, vendo as profecias de Amós se cumprir aqui mesmo no nosso país, vendo as profecias do Senhor cumprir com o povo de Israel, vendo a profecia do Senhor cumprir em todas as nações. Deus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti para que vençamos todas essas tribulações desses últimos tempos. Sabemos, ó Deus, que Jesus a qualquer momento vai retirar um povo que clama pelo Teu nome dessa terra. Queremos ser um dos tais que vamos subir ao Teu encontro. Desejamos esse momento de sermos arrebatados e ir ao Teu encontro, Senhor. Não nos permita naufragar nessa esperança de ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, dá força a cada um de nós para perdoar aqueles que nos ofendem. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para tratar todos aqueles que são tão fracos quanto nós somos. Dá-nos, ó Deus, inteligência suficiente para vencer as provas, crendo que o Senhor está na nossa frente, com a mão estendida para nos segurar. E é no nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço que abençoa cada inscrito desse canal, que o Senhor vai de encontro a cada um que está ouvindo esse vídeo, e que essa palavra venha falar aos corações de cada amigo, de cada amiga que parar para ouvir essa mensagem. É umas reflexões simples, mas vinda do trono do Senhor. Não são palavras minhas, mas as quais o Espírito Santo colocou em meu coração. Por isso, Deus, leva até o coração
que tiver necessidade de ouvir essa mensagem nesse dia de hoje. Deixamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, e te pedimos, seja sempre conosco, dando-nos vitória diante das lutas que nós temos pela frente, em nome de Jesus. Queridos amigos, terminando aqui, quero vos lembrar e pedir a gentileza de inscrever-se no meu humilde canal, dar o like, compartilhar, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar na rede social que você tiver, tem toda a liberdade. Eu estou aqui, nós estamos aqui com o único alvo de anunciar Jesus Cristo, o amor de Deus, o cuidado dele para conosco. Você dando like, se inscrevendo e compartilhando, você estará evangelizando junto comigo, independente de religião, porque aqui eu não apresento religião, eu te apresento Jesus Cristo, o único Salvador da nossa alma. Até a próxima, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.